Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 30 de setembro, temperatura em 23 graus e umidade relativa do ar em 41%. A gente já começa com imagens da Praça Cívica no setor sul. Agora 7h31, tá intenso o movimento, quem circula por aí, viu, gente? Próxima imagem, Rodrigo Melo, traz aí pra gente agora. Tá intenso também, hein, gente? Na Avenida T7 com a Avenida Mutirão. O céu tá claro, tá um calorzão nesse horário, gente. 7h32 da manhã, é isso mesmo? Mais e mais, isso mesmo, Rodrigo Melo. Avenida Jamel Cecílio, próximo a um shopping aqui da capital. Vamos agora, então, para os destaques do dia. Lei Orçamentária Anual para 2021 vai ser apresentada hoje em plenário pela secretária de Economia do Estado de Goiás. Parlamentares aprovam em primeira votação a isenção de ICMS em doações de materiais contra a Covid-19 à Justiça Eleitoral. E ainda, a retomada econômica em Goiás é agora no Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 33 minutos, o Jornal da Manhã está no ar. O presidente Lissauer Vieira anunciou que a secretária da Economia, Cristiane Smith, vai fazer hoje em plenário a apresentação da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2021. Quem entrevistou o presidente da casa foi o repórter Cid Ramos. Confira. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Uma ótima quarta-feira. Hoje não tem sessão ordinária aqui na Assembleia. Será realizada uma sessão extraordinária para que o Executivo Estadual entregue ao Legislativo a Lei Orçamentária Anual. Esta é uma lei obrigatória, esse é um procedimento obrigatório que o Executivo tem que fazer. Enviar para a Assembleia Legislativa a previsão de arrecadação e despesas para o ano que vem. O deputado presidente da Assembleia é o nosso primeiro convidado no Jornal da Manhã de hoje. Deputado, primeiramente, bom dia. Qual é a expectativa do senhor para esse projeto que a secretária Cristiane traz hoje aqui? Bom dia a todos os telespectadores da TV Alego, do Jornal da Manhã, a todos os nossos companheiros do Estado de Goiás. É um projeto de lei extremamente importante. Aliás, é o mais importante projeto que tramita no Legislativo, que é a lei orçamentária que vale para o ano de 2021. É nela que está o orçamento de todas as áreas do Estado, educação, saúde, infraestrutura, o orçamento das emendas impositivas parlamentares, o déficit que o Estado de Goiás, infelizmente, ainda tem um déficit orçamentário na sua lei orçamentária anual, e aonde que vai destinar os recursos para os investimentos do ano que vem, as prioridades de investimentos, seja ele na área de infraestrutura, seja ele na área da educação, da segurança pública, na cultura. Então é o momento de nós podermos debater com todos os poderes, com os parlamentares que irão votar, e o momento de se ajustar o orçamento do ano que vem. Então o governo vai entregar essa matéria e nós temos até o final do ano para nós podermos votar a lei orçamentária anual, incluindo as emendas parlamentares individuais dos deputados, aquelas emendas de bancadas que podem ser vetadas ou não, essas não são impositivas, podem ser vetadas ou não pelo governador, e incluindo também os recursos orçamentários para cada pasta e para cada setor que o governo vai atuar no ano de 2021. Então isso é uma expectativa muito grande, é uma lei importantíssima que nós temos que votar, e no dia de hoje a secretária virá até a Assembleia para poder nos apresentar, para apresentar para os deputados e entregar em mãos a lei orçamentária anual. Presidente, para que as pessoas tenham um entendimento mais claro da situação, hoje então que o governo estadual, o executivo, diz para a sociedade quanto ele pretende arrecadar e onde vai empregar o que será arrecadado, não é isso? Exatamente. A lei orçamentária, ela fala onde vai implementar o orçamento do ano de 2021. Claro que isso pode haver algumas mudanças conforme
a questão de arrecadação do Estado. Nós temos no meio do ano que a gente aprova a lei de diretriz orçamentária, onde dá as diretrizes do que vai ser feito, as prioridades. Agora não, agora a lei já vai colocar no orçamento os recursos que serão investidos e o que o Estado pretende arrecadar e até mesmo o déficit orçamentário. Lembrando que ainda nós não temos essa lei em mãos, irá chegar na parte da tarde, mas as notícias que nós temos que ainda o Estado vai encaminhar uma lei orçamentária com déficit, a exemplo dos anos passados também, que todos eles foram anos que teve déficit orçamentário. Presidente, essa é uma situação recorrente, claro, a gente sempre costuma dizer que o cobertor é curto, né? Quer dizer, quando você cobre a cabeça, descobre os pés. E esse ano nós temos uma situação atípica, que é essa situação da pandemia, que certamente impactou negativamente os cofres públicos, o governo arrecadou menos. Diante dessa situação, qual é a expectativa pessoal do senhor em relação ao projeto que a secretária traz hoje à tarde aqui? Eu vejo que esse ano foi um ano de muitas dificuldades, onde, óbvio, todos os setores e segmentos empresariais sofreram, o trabalhador em geral sofreu, nós estamos sofrendo ainda, todo mundo, e o orçamento do Estado também, lógico que tem uma queda na arrecadação, até por conta da crise que vive o mundo, e não é Goiás, não é Goiânia, é o mundo. Mas a expectativa nossa é de uma retomada, principalmente num estado que nós temos uma força muito grande na agroindústria, na geração de empregos, no agronegócio, no setor comercial, e nós sabemos que Goiás vai ter uma retomada talvez até mesmo mais célere, mais rápida que outros estados, outras unidades da federação. Então nós temos uma perspectiva muito boa, uma perspectiva de ter uma lei orçamentária anual dentro dos parâmetros normais, depois de uma crise que nós estamos passando, mas que possa colocar as prioridades em áreas essenciais, como sempre foi feito, e agora eu acho que no ano que vem, com a estruturação principalmente da saúde pública estadual, que estadualizamos vários hospitais, tem que haver um recurso a mais para esses hospitais continuarem funcionando. Nós estamos vendo aí vários investimentos na educação, reformas de escolas, tudo isso é prioridade. E essas prioridades vão vir destacadas agora na lei orçamentária anual. Presidente, para concluir, a gente sabe que tem um aspecto muito importante para a Casa, para a Assembleia, para os parlamentares, que é a questão do atendimento do orçamento impositivo. É aquele recurso que os deputados, cada um deles, os 41, tem direito para aplicar aonde ele achar melhor, onde desejar melhor. O senhor tem uma expectativa de atendimento total das emendas impositivas para este ano, para o ano que vem? E isso estará contemplado na lei orçamentária que será apresentada hoje? Sim, o governo tem cumprido rigorosamente a questão do orçamento impositivo. Nesse ano já pagou mais de 60% das emendas, mesmo não tendo obrigação de pagar antes do período eleitoral, e até o final do ano cumprirá 100%. Recursos já estão reservados para poder pagar as emendas dos parlamentares. Então isso é fato consumado. Para o ano que vem nós temos um orçamento maior ainda, porque é escalonada a Constituição. Quando nós aprovamos a PEC do orçamento impositivo, começou com 0,5%, foi para 0,7%, ano que vem é 0,9%, depois vai para 1 e 1,2%, aonde ficará para frente a 1,2% do orçamento da Receita Corrente Líquida do Estado de Goiás. Então no ano que vem é 0,9% da RCL, e nós temos uma expectativa aí dos deputados apresentarem, e eu falo do orçamento impositivo e sempre defendi isso, porque é importante nós frisar, porque às vezes muitas pessoas pensam, não, o orçamento impositivo é para o deputado, não é para o deputado atuar politicamente, é para nós que somos representantes de regiões, de municípios, de segmentos, e que estamos em contato direto com a população, possamos pegar aquelas reivindicações e as demandas dos prefeitos, vereadores, da população em geral, dos municípios do interior, e podermos levar esses benefícios através de recursos, como, por exemplo, uma cobertura de uma quadra esportiva, um asfaltamento de uma rua, uma melhora na questão estrutural de um hospital, a compra de uma ambulância, custeio para a saúde dos municípios, várias outras atividades que nós temos condições de mandar recurso para as prefeituras e isso transformar em benefício para a população. Então o orçamento impositivo nada mais é do que isso. E é importante o governo
e tem cumprido isso, o governo do estado de Goiás tem cumprido isso à risca, por ser impositivo, mas também por ter a necessidade de investir nos municípios do interior do estado. Correto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade. Patrícia, então é isso. Falamos com o presidente da Assembleia, o deputado Lissauer Vieira, sobre esse momento importante que a Assembleia vai viver hoje à tarde, quando a secretária de Economia do Estado, Cristiane Schmidt, vai trazer aqui a lei orçamentária anual. Como a gente disse no começo, esta é a previsão daquilo que será arrecadado pelo governo no ano que vem e aonde serão empregados esses recursos que o governo pretende arrecadar. Nós vamos acompanhar a sessão extraordinária de hoje à tarde e traremos os detalhes na nossa programação e nos nossos telejornais. Até mais tarde, Patrícia. Obrigada, Cid, pelas informações. Agora, 7h41. Acompanhe agora os destaques da primeira sessão híbrida da semana. Entre os processos aprovados, um decreto legislativo que trata de isenção de ICMS nas doações de materiais contra a Covid-19 à Justiça Eleitoral. De autoria do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira, o processo foi aprovado em primeira fase. Ele prevê que a compra de produtos que ajudem a combater a disseminação do novo coronavírus, como materiais de higiene, estejam livres de ICMS. Nós temos os mesários voluntários, os chefes de sessões e temos a população em geral que vai votar. Então precisa dar uma garantia mínima de acesso a essas pessoas. E isso vai diminuir o custo da compra e aquisição desses equipamentos ou que seja dos utensílios e insumos para o combate à Covid. Entre os processos devolvidos pelo governo e lidos em plenário está a proposta que prevê isenção de ICMS para a compra de armas de fogo por parte dos agentes de segurança pública. Aqui na Casa, o texto foi aprovado por unanimidade e tudo indica que o veto pode ser derrubado. Outro projeto aprovado, este já está em segunda e última votação, é o que prevê ações de saúde específica para combate à Covid-19 para as populações indígenas e quilombolas. A ideia de apresentação de um projeto de lei que viabilize em curto prazo e em caráter emergencial medidas que garantam condições de prevenção à Covid-19 e acesso ao atendimento de saúde adequado a indígenas e quilombolas, duas populações tradicionais, nasceu durante o programa Politizar, realizado pela Assembleia Legislativa em parceria com a Universidade Federal de Goiás. A professora Laís Tomás percebeu a situação precária que esses dois povos estão enfrentando neste período de pandemia. Em virtude da questão da saúde alarmada pela crise da Covid-19, da pandemia, essas comunidades já são vulneráveis nesse sentido, pela falta de acesso muitas vezes a postos de saúde, a medicamentos, e a gente conversou com eles. Nós ouvimos os depoimentos, postamos alguns nas nossas redes sociais e vimos o quanto urgente era essa situação. Pelos dados mais recentes do IBGE, o estado de Goiás tem 117 comunidades quilombolas e 17 comunidades indígenas, todos na mesma situação de vulnerabilidade diante da falta de condições sanitárias para se defender do coronavírus, como explica o coordenador de comunicação do Politizar, que é remanescente da comunidade Calunga. Nosso território abriga sábios, anciões, parteiras, farmacêuticos naturais, raizeiras, inclusive com a pandemia da Covid-19, essa é uma das nossas principais preocupações, pois grande parte da nossa comunidade é idosa e nós não temos hospitais, não temos estrutura hospitalar nenhuma. E com a abertura do Parque Nacional em Alto Paraíso, muitos turistas estão vindo para o nosso território Calunga, estão invadindo, os casos estão aumentando, os números estão cada vez maiores. Nós já temos caso de morte na comunidade, inclusive na minha família. O deputado Lissauer Vieira, que apresentou o projeto aprovado em segunda votação na sessão desta terça-feira, afirma que índios e quilombolas são grupos de extrema vulnerabilidade, que em momentos como esse de pandemia precisam de mais atenção ainda.
Nós estamos vivendo um período de extrema dificuldade, principalmente onde a população na região norte, nordeste do estado, onde estão os indígenas e quilombolas aqui do estado de Goiás, tem muito menos acesso à informação, muito menos acesso às questões sanitárias, de saúde pública, de fato. Então a ideia é nós criarmos, isso foi sugerido por uma comissão de jovens do nosso programa Politizar, que é um programa muito importante aqui da Assembleia Legislativa, onde eles nos apresentaram essa ideia de nós podermos ter políticas públicas essenciais e específicas para as comunidades indígenas e quilombolas. Isso nada mais é que levar um pouco mais de dignidade para essas pessoas que vivem já em uma região distante, locais muito mais difícil acesso, com menos acesso à informação e até mesmo ao sistema de saúde pública. Então, isso é um pouco mais de dignidade para essas pessoas. O nosso intuito foi esse, aprovamos a lei e agora vamos levar para a sanção do governador. O projeto prevê a criação de equipes multidisciplinares de atenção à saúde indígena e quilombola, qualificadas e treinadas para o enfrentamento à Covid-19, utilizando equipamentos de proteção individual adequados e testados antes de entrarem em territórios indígenas e quilombolas. E ainda falando em Covid-19, neste tempo de pandemia, alguns flagrantes de aglomerações na cidade de Pirenópolis já foram mostrados em matéria anterior. Você confere agora as medidas que a cidade adotou para ficar mais segura. Veja na reportagem de Camila Teixeira. As barreiras foram montadas nas principais entradas da cidade. As faixas já indicam a necessidade da reserva. A medida vale para os fins de semana e também feriados. De acordo com o novo decreto municipal, nenhum turista pode entrar em Pirenópolis sem ter um lugar garantido em um hotel ou restaurante. Quem é pego de surpresa com a novidade é convidado pelos fiscais a fazer a reserva na hora, aqui mesmo no Centro de Atendimento ao Turista, para não perder viagem. E muitos que vieram aproveitar o fim de semana em Pirenópolis não sabiam da nova exigência. A gente não sabia. A gente está sendo pego de surpresa. Aí agora vai ter que arranjar um lugar para ficar. Vai ter que dar um jeito, né? Porque a gente veio de longe. Esperamos fechar um contato lá embaixo para ver se posso descer, né? Acho que é importante, né, ter esse controle de entrada na cidade. Acho que é muito legal. Pirenópolis precisa desse controle aí para preservar a vida do pessoal aqui, que é muito idoso. O senhor tem medo do coronavírus? Demais, eu já passei de 15 anos, né? Eu já passei de 15 anos, a gente tem medo, né? O controle de acesso é uma tentativa da prefeitura para evitar grandes aglomerações de pessoas como as registradas no feriado de 7 de setembro, quando muita gente sem máscara circulou pelas ruas de Pirenópolis. Nós vimos os riscos, né, que estavam acontecendo na cidade, também foi chamada a atenção pelo governo do estado também, que as cidades tomassem medidas, né, para que isso não viesse a acontecer. Então, Pirenópolis já começou a pensar no próximo feriado e achamos que essa é uma das atitudes, né, a serem tomadas para a gente evitar que ocorram aquelas aglomerações. Com a reabertura da cidade em 15 de agosto, Pirenópolis voltou a ser um destino muito procurado. O novo decreto permitiu que hotéis e pousadas possam trabalhar com 80% da ocupação de acomodações. Nessa pousada, desde quarta-feira, já não havia mais vagas disponíveis. A procura está muito grande, as pessoas estão mesmo assim optando por ficar nos locais que estejam cumprindo realmente um protocolo. Então nós estamos com a divulgação bem pesada em relação a isso, ao cumprimento desses protocolos, e a gente observa que tem o público que vem por conta disso. Bares e restaurantes também foram autorizados a receber mais clientes, com até 65% de ocupação. Antes, eles poderiam operar com metade da capacidade operacional. Diante das medidas, os turistas dizem se sentir seguros para visitar a cidade. Estou sentindo segurança, sim. Todo mundo com máscara, todo mundo se cuidando. Pirenópolis está tranquilo, está todo mundo usando máscara, está todo mundo usando as medidas de segurança, está uma delícia. E as pousadas também, está todo mundo tranquilo, graças a Deus. 7h50. É bonito, né? Quando a gente vê que tá todo mundo fazendo direitinho a lição. Vamos que logo essa fase vai passar.
E sobre esse assunto e muito mais, a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Turismo aqui da Alego, deputado Coronel Adailton. Lembrando que no último domingo foi o Dia do Turismo, setor que foi bastante afetado devido à pandemia do novo coronavírus. E hoje, a Comissão de Turismo promove o 2º Seminário Legislativo do Turismo, um evento em formato totalmente digital. O seminário tem um foco nesta reabertura dos destinos turísticos de Goiás. Muito obrigada, deputado, pela participação aqui conosco ao vivo, aqui no jornal. É o 2º seminário, o tema é importantíssimo neste momento, até porque esse foi o setor mais afetado com essa pandemia, né? Muito bom dia. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Alego, pela TBC. Estamos em rede e é muito bom podermos estar aqui para esclarecer aos nossos telespectadores, as pessoas que residem em Goiás e que queiram visitar Goiás. Como presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, nós realizamos recentemente uma audiência remota com os integrantes dessa comissão, os outros deputados, e fomos por unanimidade favoráveis à abertura segura, à abertura obedecendo os protocolos da Organização Mundial da Saúde, da nossa Secretaria de Estado da Saúde, a abertura dos pontos turísticos de Goiás. Agora, o seminário será uma oportunidade para debater as consequências da pandemia no turismo goiano e a atuação também do poder público em 3 eixos temáticos: empresas, profissionais e especificidades regionais. Exatamente. Este seminário, que nós contamos com a participação de todos que estão nos assistindo aqui, se iniciará agora, daqui a pouquinho, às 9 horas, pela TV Alego, também transmitido ao vivo pelo canal aberto da TV Alego, também pelo YouTube da TV Alego. Nós esperamos o acompanhamento, a participação efetiva das pessoas que moram em Goiás, das pessoas que gostam de praticar turismo e as pessoas que vivem desse que é um dos ramos de mais importância para o nosso estado de Goiás e para o Brasil. Geração de emprego, geração de renda, geração de qualidade de vida para as pessoas que praticam, que vivem, que atuam neste ramo de grande importância, de grande relevância para o nosso estado de Goiás. O nosso 2º seminário contará com a participação, como você disse, Patrícia, em 3 blocos. Primeiramente, a Giovana Tavares, que é a coordenadora do Núcleo Estadual de Turismo em Goiás, e participará diretamente com os empresários. Também relativo a linhas de crédito e ajuda para o setor de turismo, nós convidamos o Rivael, que é o presidente da Goiás Fomento, e em seguida, para o encerramento com a nossa mediação, o Fabrício Amaral, que é o presidente da Goiás Turismo, que fala em nome do governo do estado diretamente a este setor. E, diga-se de passagem, nós temos uma parceria muito boa, a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, sob a nossa presidência, com a participação dos demais deputados. Uma parceria de extrema importância, de extrema relevância, com o setor privado, com o setor público, principalmente com a Goiás Turismo. O Fabrício Amaral representa muito bem o governo do estado e traz as informações, as orientações do governador Ronaldo Caiado para esse setor, como eu disse, de grande relevância para o nosso estado de Goiás. Presidente, a gente tem aqui que a crise sanitária é apontada como motivação para o fechamento definitivo em torno, esse é um número, em torno de 11,4% das empresas do turismo em Goiás. E um dos pontos que vai ser levantado hoje nesse seminário, que daqui a um pouquinho começa às 9 horas, é em relação sobre a atuação do poder público juntamente a linhas de crédito. Como que está isso? Olha, o percentual eu acho que está até acima, mas há um levantamento técnico, a gente precisa respeitar. Mas realmente as empresas que sobrevivem, empresas e pessoas, porque muitas pessoas físicas também atuavam muito na área de turismo e alguns ainda estão se reinventando e buscando agora, com essa reabertura, focar no mesmo tema e continuar a sua vida empresarial, a sua vida de pessoa física mais atuante no campo do turismo. Agora, realmente foi um dos setores mais afetados e é nesse sentido que a comissão tem atuado em parceria com os setores privados e setor público para resgatarmos, para apresentarmos aqui, por exemplo, como presidente da comissão, apresentei logo no início da pandemia um requerimento ao senhor governador Ronaldo Caiado para que a Goiás Fomento ela dirigisse linhas de crédito de caráter especial com prazo mais longo, juros mais baixos e prazo de carência para que essas pessoas fossem, a palavra certa é resgatados mesmo, porque estavam fechando suas portas, com dívidas sendo acumuladas em virtude de compromissos já contratados. Então, esse setor foi muito afetado e nós buscamos
atuar nesse sentido, de melhorar a qualidade de trabalho dessas pessoas. E é claro que o turismo em Goiás seja também resgatado e permaneça firme como sempre foi. Por isso, nós reforçamos o convite a todos participarem conosco do 2º Seminário Legislativo do Turismo em Goiás. Agora, deputado, em relação ao trabalho também federal, a Lei Aldir Blanc, ela vem também nesse contexto? Ela ajuda também? Ela contribui nesse processo? Contribuem muito. Qualquer ajuda que vier neste momento, conforme o Rivael, o presidente da Goiás Fomento, vai colocar agora no nosso seminário, a Lei Aldir Blanc também traz um reforço de capital, vamos dizer assim, um socorro que o governo federal tem trazido. O presidente Bolsonaro tem sido muito feliz nas suas ações e quando ele traz um socorro ao setor cultural, está trazendo também, com certeza absoluta, para o setor de turismo. Goiás é muito envolvido, a situação cultura e turismo em Goiás praticamente se confundem. Quando a gente fala em visitar Caldas Novas, a gente mistura turismo com cultura das águas quentes. Como vamos a Pirenópolis, a cidade de Goiás, outras cidades históricas que nós temos no nosso estado, estamos misturando sim turismo com cultura. Então, a Lei Aldir Blanc determinou a liberação de cerca de 3 bilhões de reais para todo o Brasil, para Goiás em torno de 100 milhões de reais. Esses 100 milhões serão distribuídos conforme está preceituado na regra do governo federal. 50 milhões serão utilizados pelo estado para fomentar as ações de turismo e de cultura no estado de Goiás. Quando eu falo turismo e cultura é porque a explicação já foi dada. E também os outros 50 milhões serão destinados aos municípios, serão aplicados diretamente pelos gestores municipais para que a cultura mantenha-se firme, e a cultura mantendo-se firme, é claro que nós vamos atrair mais visitantes para os nossos destinos turísticos de Goiás, que são por demais variados e são atrativos na área da natureza, o turismo de natureza, o turismo de cultura, conforme nós já falamos, o turismo histórico nas nossas cidades históricas, a cidade de Goiás, que é a nossa antiga capital, Vila Boa, patrimônio histórico mundial, então a gente precisa conservar isso. E conservar é trazer o turista nacional, internacional e os goianos, viu, Patrícia, e nossos telespectadores. Infelizmente, nós temos locais em Goiás que o goiano não conhece. E eu quero citar aqui o setor de cavernas, o complexo de cavernas da Terra Ronca, que fica ali entre os municípios de Guarani e São Domingos, lá no Nordeste goiano. Cerca de 5% dos goianos apenas conhecem, infelizmente. E eu aproveito a oportunidade para convidar a todos os irmãos goianos ou que escolheram Goiás para morar, para cuidar das suas famílias. Visitem os destinos turísticos de Goiás. Nós não temos apenas, sem desprezar, é claro, mas nós não temos apenas Caldas Novas, Pirenópolis, cidade de Goiás. Nós temos Araguaia, temos Alto Paraíso, temos as cavernas de Terra Ronca, temos Lagoa Santa, temos Águas Quentes lá em Cachoeira Dourada e nós precisamos muito conhecer mais o nosso estado. Goiás é bom demais, né, Goiás é bom demais, dá até rima. Isso, e eu, na qualidade de presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, nós temos feito isso muito. Nós temos ido nos destinos turísticos, levado visitas técnicas e audiências públicas em loco para mostrar para Goiás. E a TV Alego, eu quero até aproveitar a oportunidade aqui ao vivo para agradecer aos profissionais da TV Alego que nos acompanham, se aventuram conosco, adentram cavernas, descem cachoeiras, mergulham nas águas transparentes e quentes lá de Lagoa Santa para mostrar para o goiano, para os brasileiros e para o mundo quanto é bonito o nosso estado de Goiás. Ô, deputado, muito obrigada, aqui tem o nosso respeito. Claro, vocês participam diretamente conosco. Deputado, agora para as considerações finais, Goiás está pronto para a reabertura desse turismo e agora também chamando para o seminário, que é daqui um pouquinho, às 9 horas da manhã, né? Daqui a pouco, às 9 horas, estaremos presidindo esse seminário com muita satisfação. E eu preciso realmente reconhecer a participação do turismo. E se nós estamos prontos, somos nós mesmos que vamos decidir. E agora, nesse seminário, nós continuaremos incentivando aos empresários, às pessoas físicas, ao setor público, setor privado, que são parceiros da Comissão de Turismo, para que nós possamos fazer a abertura, conforme está sendo feito. Pirenópolis, que teve um problema recentemente, agora foi mostrado aí no VT. Ela já está se readequando, fazendo uma barreira física ali, conseguindo orientar os turistas, exigindo o exame, exigindo que as pessoas tenham reserva nas pousadas, nos hotéis, para poderem adentrar a cidade. E é dessa forma
que os empresários de todos os nossos destinos turísticos estão se reinventando. Não irão, não, já estão se reinventando para essa reabertura com o pós-pandemia. Nós já estamos no fim, com fé em Deus, em breve a vacina será aí aprovada e todos estarão imunes a essa doença que assola o nosso país, assola o nosso estado, mas nós estamos sim preparados. Eu concordo com a sua pergunta, a resposta é sim, e quem não estiver preparado tem que se preparar. Quem vai escolher, o turista vai escolher o destino onde ele entende que está realmente cumprindo os protocolos, que está fazendo um turismo com segurança. Eu próprio, junto com a minha família, visitei Caldas Novas recentemente, usei o parque aquático com muita tranquilidade, exatamente confiando que o empresário que está ali, ele está trabalhando no sentido de manter o seu local com segurança e atendendo os protocolos. E é assim que nós traremos o turista de volta aos nossos destinos no estado de Goiás. Ok, muito obrigada pela sua participação, deputado. Hoje nós conversamos, né, e falamos um pouquinho a mais do segundo seminário legislativo do turismo, que acontece daqui um pouquinho a partir das 9 horas da manhã. E a seguir, como andam outros setores econômicos neste período de pandemia? Em instantes. Fique agora com imagens da Avenida T63, Setor Bueno. Jornal da Manhã volta já já. Oito horas e 3 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. A agropecuária foi o único setor que cresceu durante a pandemia. E vale destacar que Goiás é o terceiro maior produtor de soja aqui no Brasil. Como referência a este crescimento, nesta terça-feira ocorreu a abertura do plantio deste grão em Cristalina. Cristalina, na região sudeste de Goiás, foi a escolhida para a abertura oficial do plantio da soja no estado, que segue até dezembro. O potencial de produção e os investimentos na área levaram a cidade a atingir o terceiro lugar no ranking de produção de soja em Goiás, segundo o IBGE. E mesmo com a crise causada pela pandemia do Covid-19, o agronegócio não parou. Além de impulsionar a economia, tem contribuído para gerar empregos. Grande oportunidade realmente de expandirmos a nossa produção, garantirmos o abastecimento dos lares goianos, dos lares brasileiros e também de milhares de pessoas ao redor do mundo, promovendo divisas e, acima de tudo, gerando empregos, gerando divisas, crescendo as nossas exportações. O evento foi realizado na Fazenda Pamplona, na região rural do município. Além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estiveram presentes representantes de associações relacionadas à agricultura, autoridades políticas e produtores rurais. De acordo com Caiado, a expectativa é de que o estado continue crescendo e aumentando cada vez mais a produção agropecuária. Com todo o respeito ao meio ambiente, às regras trabalhistas, com isso fazendo com que cada vez mais aumentemos a nossa produtividade. E hoje é um dia especial, é um dia que nós estamos aqui iniciando o plantio da soja. Goiás hoje é o terceiro maior produtor no país, com aumento cada dia maior na sua produtividade, com altíssima tecnologia. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Goiás é o terceiro maior produtor de soja do país. Na safra 2019-2020, o estado produziu 13,1 toneladas do grão. Um crescimento de quase 9% comparados com a safra anterior. É um do estado que mais produz por hectare na safra passada. Então isso mostra a capacidade, né, dos produtores rurais, o investimento em tecnologia e o conhecimento da região. E também as condições climáticas do país estão bem localizadas aqui no centro do Brasil. Ainda em Cristalina, o governador visitou uma biofábrica instalada na propriedade rural, voltada para o processamento de bioinsumos. Acabava de ver aqui, nesta mesma propriedade, ali um laboratório de bioinsumos, onde nós estamos avançando cada vez mais, cumprindo regras que nenhum outro país vai competir conosco, e com isso, com aquelas bactérias que são próprias para cada vez mais enriquecer o solo, não ter
nenhuma contaminação. Isso faz com que cada vez mais a nossa produção esteja dentro daquelas características de uma produção biossustentável. Com a pandemia, muita gente ficou desempregada e outros tiveram que se reinventar, criando o próprio negócio. Segundo especialistas, a retomada da economia passa pelo fortalecimento do empreendedorismo. De um lado, Kellen, que perdeu a gratificação no antigo emprego. Do outro, o professor de educação física Felipe, que não pôde mais dar aulas. A pandemia tirou muita coisa desse casal, menos a vontade de lutar. A diversão se transformou no novo trabalho, fazer comida. A pandemia, ela na verdade veio para nos tirar da zona de conforto. Houve perdas, né, no trabalho de algumas gratificações em casa, tanto minha quanto do meu esposo. E nós pensamos, por que não começar aquilo que já era um hobby para nós, que era a cozinha, eram os pratos que, ao postar em redes sociais, acabavam fazendo um sucesso. E nós iniciamos empreendendo aí aos finais de semana, já que os dois se dedicavam de segunda a sexta ao trabalho. E tivemos, né, um bom retorno. As vendas de tábuas de frios e risotos começaram em junho, exclusivamente pela internet. E o sucesso foi tão grande que agora a empresa deles vai sair das redes e ganhar um espaço físico. É loucura investir em plena pandemia? Essa é a pergunta que eles mais têm escutado. Todo grande sucesso de empreendedorismo, ele veio de uma loucura. Né? A crise ela causa a necessidade de repensar e readequar e adaptar tudo, né? Então, assim, a crise, na verdade, a pandemia, ela só é mais um motivo, né? Ela só vem como um empurrão, ela não vem como um bloqueio. Pequenos negócios como o da Kellen e o do Felipe representam 30% do PIB nacional. São mais de 10 milhões de microempreendedores individuais no país que hoje têm papel estratégico na retomada da economia. Como o setor econômico foi diretamente afetado pela pandemia, segundo a pesquisa Serpes, a geração de emprego e renda deve ser uma das prioridades dos candidatos nas eleições de 2020. Tem que nos colocar a posição deles, o pensamento deles, para a gente retomar crescimento da economia, sugerindo do próprio governo municipal incentivo a toda a população, aos microempresários, aos médios empresários, né, para que favoreça a quem tem menos condição. O emprego é a única fonte de renda para o trabalhador, para aquele que não dispõe, sabe, de uma retirada mensal. Então, sem ter o emprego, não se pode adiantar nada, não se pode sobreviver. Muitas promessas que vão gerar emprego e renda, quando esse é um desejo da população, é óbvio, e às vezes eles prometem isso simplesmente para ganhar o voto, tá? Eu acho que a principal influência que os candidatos do município podem ter, uma influência positiva para essa retomada de emprego e renda, é sem dúvida a desburocratização, né? É você reduzir as barreiras para se abrir emprego, né? Vagas de emprego, para se abrir empresas no Brasil. E o final do ano tá aí. E ainda tem pela frente comemorações que mexem e muito no bolso dos goianos, como o Dia das Crianças e o Natal. Comerciantes esperam um aumento de 24% em relação ao ano passado, no que se refere aos contratos temporários. A repórter Edrisa Borges está ao vivo e tem mais informações. Edrisa. Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo. Olha só, esse número que você apresentou aí de 24% é realmente uma expectativa e é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindlojas, Eduardo Gomes, ele vai falar para nós, a expectativa é realmente de 24%. Qual que é a realidade hoje, nesse período de pandemia? Muito bom dia para você. Bom dia a todos. A expectativa é só se voltarmos lá em janeiro. A expectativa da Associação Brasileira de Trabalho Temporário, no segundo semestre de 2020, a partir de julho, seria de 12,5%. Ou seja, o ano passado, 2019, nós tivemos no Brasil todo cerca de 800 mil contratos temporários. Então nós teríamos acima disso aí 12,5%, que estaríamos aí aproximando aí acima de um pouco mais de 900 mil trabalhadores. No entanto,
nós teremos aqui 2 termômetros, que é 12 de outubro, que vai ser o Dia das Crianças, e teremos também 29 de novembro, o Black Friday. Isso aí que realmente será um termômetro da contratação temporária. Os nossos empresários, os nossos lojistas estão um pouco receosos, porque nós ainda não temos ainda uma expectativa de que as coisas irão correr tudo bem. Mas acreditamos que se correr tudo bem, não tivermos aí mais o fechamento das empresas e tivermos aí uma boa flexibilização dos negócios, dos comércios, e como já está ocorrendo, né? Inclusive o nosso shopping aqui já voltou para o horário normal, permitindo crianças acima de 12 anos, desde que tenha abaixo de 12 anos, né? Desde que tenha realmente todos os cuidados, né? Então nós poderemos ter uma surpresa com essas contratações, uma vez que as empresas demitiram funcionários, outros estão aí com seus trabalhos suspensos de acordo com o decreto do presidente, outros estão aí com carga horária reduzida, inclusive com seu salário reduzido. Tudo isso aí veio realmente para fazer com que não houvesse tantas demissões, mas as demissões aconteceram. Então poderá sim ter uma surpresa aí com relação às contratações, porque as vendas estão aí, as expectativas de vendas para este Natal são ótimas, né? Existem até hoje uma certa ansiedade da população com relação a este Covid, e para quebrar essa ansiedade é ir às compras, né? Realmente poderemos ter uma surpresa muito agradável com relação às vendas. Haja visto que a venda de imóveis aumentou 60%. Então, nós teremos sim boas vendas. Então, haverá uma contratação temporária. Nós não sabemos realmente, estamos cautelosos com relação aos dados dessa associação. Presidente, a gente sabe que o Sindilojas faz todos os anos um treinamento. Esse ano, por conta da pandemia, esse treinamento que é presencial pode acontecer de forma online? O que vocês estão preparando? Olha, de forma online nós não iremos fazer. Se até novembro houver a possibilidade de fazermos esse treinamento presencial, nós iremos fazê-lo presencial, porque são custos altos e nós temos que realmente ter uma medida mais precisa das quantidades de pessoas que iremos educar, ou seja, dar este treinamento, ok? Provavelmente este ano, se for prender, não haver liberação, porque é uma quantidade de até 200 pessoas dentro de uma sala, então provavelmente não haverá este ano. Agora é uma oportunidade para essas pessoas que perderam o trabalho durante a pandemia e também para aquelas que já estavam desempregadas. Qual é a orientação que o senhor dá para essas pessoas que estão nos assistindo? Procurem preparar os seus currículos e procurem apresentar nas empresas. O Sindilojas está à disposição, inclusive para receber esses currículos, e nós estaríamos aí disponibilizando aos empresários para que eles possam realmente angariar a sua vaga e começarem a trabalhar. O mais interessante é que nós torcemos e fazemos um treinamento e procuramos dar toda a orientação para que este trabalho temporário vire um trabalho fixo e as pessoas sejam realmente contratadas pelas empresas. Só mais uma pergunta, com relação aos lojistas, eles vão fazer então esse treinamento, vai ficar por conta dos lojistas. Esse treinamento tem que ser feito com toda a segurança nesse momento, né, presidente? Com toda certeza, né? Mas normalmente esse treinamento, quando a empresa contrata o seu temporário um pouco mais cedo, ele já vai treinando ele na própria loja, justamente para quando for o rush de venda, ele já está realmente mais preparado. Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Ok, estamos à sua disposição, qualquer coisinha, estamos lá para poder ajudar e para poder esclarecer e para poder realmente contribuir, né? Só mais uma coisinha, uma coisa que nós estamos aí pedindo aos empresários é que não se acomodem com relação à prevenção do Covid. Continue usando álcool, continue usando máscara, procurem manter o distanciamento, controle a entrada de pessoas dentro de suas lojas.
esse vírus realmente é um pouco perigoso e nós queremos mantê-los com as portas abertas. E se vier uma onda maior nisso aí, os governos, os gestores, tanto estadual como municipal, poderão voltar e aplicar outros decretos. Nós estamos tentando, com esta campanha, evitar esses fechamentos novamente. Tá certo, então. E olha só, Patrícia, agora então é uma oportunidade para quem está sem trabalho correr atrás, não é isso mesmo? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Edrisa, pela participação e que venha boas notícias, né? E veja a seguir, já está valendo o prazo para a propaganda eleitoral. Em instantes. Fique com imagens da Avenida T4 com a Avenida T63. É o trânsito da capital movimentado, hein? Às 8h17. Jornal da Manhã vai para um rápido intervalo. Oito horas e 18 minutos, Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. De acordo com o calendário eleitoral do TSE, desde o dia 27, os candidatos já podem divulgar suas candidaturas, mas há restrições quanto a horário e data limite para propaganda. A exemplo daquelas em que há o uso de som. Confira. Bom dia, Patrícia. É isso mesmo. O funcionamento, por exemplo, de alto-falantes ou amplificadores de som para a veiculação de propaganda eleitoral pode ser feito até o dia 14 de novembro, no período entre 8 da manhã e 10 da noite. Já no caso de comícios e utilização de aparelhagem fixa de som, a data limite é 12 de novembro, no período entre 8 da manhã e meia-noite. É sobre isso que eu converso agora com Breno Prado, que é chefe da 136ª Zona Eleitoral, é uma das 9 zonas eleitorais da capital. Breno, obrigada por participar. Bom, além de data e horário, tem outras regras a que os candidatos devem estar atentos durante esse período de propaganda? Bom dia. Essa propaganda ela está marcada por uma questão sui generis. Esse ano nós temos a pandemia que altera um pouco as regras para a propaganda. Então, o governo do estado editou um decreto de ordem sanitária que proíbe as caminhadas e recomenda que os comícios eles sejam feitos no sistema de drive-in, com as pessoas dentro dos veículos e não poderão descer, justamente para evitar o contato. Além disso, nas reuniões, só poderão haver mais de 10 pessoas se houver espaço entre elas de, no mínimo, 2 metros. E todos devem usar a máscara de proteção. No caso do drive-in, o eleitor que estiver participando ali daquele movimento, ele tem que passar e ir embora ou pode ter alguns carros parados? Tem limite? Não, se for um comício, o carro pode ficar parado durante o tempo do comício. E se for uma carreata, aí o carro tem que ficar em movimento, né, obviamente. Sim, mas e aí quanto ao número de carros, isso não foi estabelecido, não existe uma regra? Não tem nenhuma limite de quantidade, desde que o ambiente comporte com segurança aqueles carros. Certo. Então, no caso de caminhadas, estão proibidas, né? No caso de showmício também, eles permanecem proibidos, Breno? Sim, os showmícios já eram proibidos desde as últimas eleições e permanecem. Showmício, o outdoor, isso não pode haver. A participação de artistas, né, para animação, nada disso pode ter. Ok, distribuição de camisetas, bonés também proibidos, não é isso? Parece simples, né, essas regras de
de propaganda, mas eu estava vendo que, de acordo com o TSE, a violação das regras de propaganda é uma das principais causas de cassação de diplomas, né? Então, há várias regras que devem ser observadas e o eleitor também pode ficar atento e ajudar. Quais são as dicas? O que o senhor recomenda que o eleitor fique atento? O que o candidato não pode fazer quando ele for durante esse período de propaganda? Qualquer tipo de brinde, de benefício que seja dado a eleitores é proibido. O eleitor não pode receber nada na campanha para fim de obter o voto, né? Então, se o eleitor tiver notícia ou presenciar uma situação dessa, distribuição de qualquer tipo de brinde, de vantagem, promessa, ele deve entrar em contato com a Justiça Eleitoral ou com a Polícia Militar ou com o Ministério Público. Lembrando que a Justiça Eleitoral ela tem um aplicativo que chama Pardal, onde o eleitor pode enviar essa notícia, ele pode filmar o que ele estiver assistindo, ou tirar fotografia, e ele vai contar resumidamente ali o que ele presenciou, e enviar isso à Justiça Eleitoral, que vai apurar os fatos. Propaganda eleitoral na internet. Alguma novidade este ano, Breno? Não, a propaganda eleitoral a gente imagina que ela ocorra principalmente na internet, até por conta da dificuldade de se fazerem aquelas tradicionais visitas, né? O político agora, o candidato, ele não tem como fazer essas visitas como ele fazia antigamente, porque o eleitor também vai ficar inseguro, é um problema. Então a propaganda pela internet ela é válida, lembrando que não pode ser fake news e nem a propaganda negativa. A propaganda negativa é aquela propaganda que visa denegrir a imagem do outro concorrente, falar contra, vamos dizer assim. Ok, muito obrigada, Breno, pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigado mais uma vez por esse tempo aqui, a possibilidade da gente orientar um pouco as pessoas e levar um pouco mais de transparência ao processo. Nós estamos à disposição. Ok, bom dia. Com você, Patrícia. Obrigada, Gabriela. E agora o assunto é violência doméstica. A Polícia Civil já aceita que boletins de ocorrência relacionados a esses casos sejam registrados online. Quem precisar do serviço pode acessar o site da Polícia Civil e clicar em Delegacia Virtual. Há anos, a polícia disponibiliza o serviço de registro de algumas ocorrências por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil. É o caso do crime de furtos. Já o crime de violência contra a mulher é uma novidade. Ele foi inserido há uma semana, cumprindo uma legislação federal. Essa lei, ela faz com que haja uma obrigatoriedade das polícias para que elas pudessem ofertar serviços para registro online de crimes relacionados à violência doméstica. E a Polícia Civil, cumprindo essa legislação, passou a ofertar desde semana passada 3 tipificações criminais relacionadas a esse tema, que são os crimes de ameaça, o crime de dano e o crime de injúria praticado contra a mulher. A vítima pode registrar a ocorrência pelo site ou pelas redes sociais da Polícia Civil. Já para pedir a medida protetiva, é preciso ir até a delegacia mais próxima. A necessidade de ela buscar uma unidade da Polícia Civil e fazer presencialmente essa requisição. Na verdade, ela apresenta, então, o seu histórico, apresenta o fato que ocorreu lá na sua vida diária, dentro da estrutura fática do que ocorreu, e aí a Polícia Civil vai analisar e verificar a necessidade ou não dessa medida. Confira com a gente agora a previsão do tempo para essa semana, que é de mais calor, com temperaturas em torno dos 40 graus. A umidade do ar também despenca e pode chegar a 10%. É calor que a gente fala, né? É calor mesmo. Haja criatividade para vencer tanto calor. Vale tomar açaí, água de coco, refrigerante. E claro, não pode esquecer da água. Bastante, né? Tá muito quente hoje aqui em Goiânia, né?
Tem que tomar bastante água mesmo. O friozinho que fez esse dia agora aí, se eu fosse para dar uma amenizadinha, né? Foi bom. Mas agora o trem veio, foi no 12, que até o final do mês vai continuar, pelo amor de Deus. Vai matar meu goianiense aí. Uma água mesmo para refrescar, esse calor tá suportável, tá difícil, muito quente. É um balde de água de noite para ver se refresca. A chuva veio, mas com muita timidez. As temperaturas voltaram a subir na capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, essa semana Goiânia pode chegar a 40 graus. Essa semana nós estamos com um alerta de uma onda de calor. O que é a onda de calor? São dias consecutivos de temperaturas bastante elevadas, especialmente no período da tarde. Podemos aí estar chegando à casa dos 38, 39 graus aqui em Goiânia, por exemplo. E umidade relativa do ar baixa. Essa semana nós podemos chegar aí a 10% de umidade relativa do ar. Se os adultos estão sofrendo, imagine as crianças. Elas são mais prejudicadas por causa da baixa umidade do ar. O jeito é procurar um lugar arejado. Tá muito quente, tem que aproveitar o lago, as árvores daqui, né? Para refrescar, porque senão não aguenta não. O prédio tá muito quente? Tá quente, demais a conta, muito quente. Aí todo dia a gente desce essa rotina. Trazer para refrescar. Os papais e as mamães devem ficar atentos aos sintomas de secura de pele, nos olhos e sangramento do nariz. Essa pediatra do Hospital Materno Infantil dá dicas pra gente. A hidratação começa pela boca, então temperatura muito quente a família precisa redobrar a hidratação com líquidos e especialmente com água. Além disso, os pais devem lembrar que é importante redobrar os cuidados com a pele, então utilizar hidratantes de pele logo após o banho, com banhos mais curtos e menos quentes, e também pode ser necessário nessa época do ano hidratação das narinas com soro fisiológico e também dos olhos com soro fisiológico. Por enquanto, chuvas vamos ter que aguardar para os próximos 10 dias. 5 e 10 dias não há prognóstico de chuva ainda. Os nossos prognósticos demonstram chuvas lá para a segunda quinzena de outubro. Agora, 8 horas e 29 minutos, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Mas só lembrando que amanhã, a partir das 7h30 da manhã, a gente tem um novo encontro. Te espero, hein? Amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Continue com a nossa programação. E fique com imagens lindas, viu, gente? Essa Goiânia é bonita demais da conta. Até amanhã!